Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Denúncia acusa STF de sorrateiramente interferir na Câmara. O senador Eduardo Girão, do Novo, voltou a criticar a atuação do Supremo Tribunal Federal. Segundo o senador, a interferência do STF em diversas instâncias prejudica a democracia. Ele pediu o fim dos inquéritos conduzidos de forma irregular pela Corte. Não preciso novamente elencar aqui todas as aberrações cometidas pelos intermináveis inquéritos, fake news 8 de janeiro e tantos outros inquéritos que não têm fim. Isso está errado. Isso não está no nosso ordenamento jurídico. Isso tinha que acabar. Não pode um cidadão estar com uma espada na cabeça o tempo todo, protestou Girão. O parlamentar também destacou que no Brasil, os conservadores estão sendo alvo de intimidação por parte do STF. Girão menciona o caso que, segundo ele, por interferência do Supremo, deputados bolsonaristas foram retirados de cargos de liderança da Câmara para prejudicar o resultado da votação da PEC 135/19, do voto auditável. Decisões que, na opinião dele, abalam a harmonia entre os poderes. Barroso se reuniu com lideranças partidárias e, misteriosamente, a partir daquela reunião, as lideranças trocaram os deputados que eram a favor desta medida de transparência para reforçar a segurança das eleições no Brasil. E o que foi que fizeram? Colocaram deputados contra. Isso é ou não é uma interferência de um poder sobre o outro? Questionou o senador. Traidor de Bolsonaro é descoberto. Paulo Figueiredo divulga documento de Alexandre de Moraes com assinatura do AGU de Bolsonaro. Veja o vídeo. Uma notícia muito interessante. Foi publicado no Jota, e o Jota ele funciona praticamente como uma assessoria de imprensa do STF. Eles publicam muita coisa ali, do Supremo Tribunal Federal. E uma das coisas que eles publicaram foi isso aqui, ó. Moraes apresenta tese sobre o novo populismo digital extremista, que eu acho que eu faço parte, em concurso da USP. Ministro participa de concurso para o cargo de professor titular, lei a íntegra. Meu Deus do céu, imagina as pessoas aprendendo direito com o Alexandre, o problema que isso não vai representar. Mas a gente já falou da credibilidade da USP na semana passada, né? Mas tá aqui, ó, ele apresentou uma tese, o direito eleitoral e o novo populismo extremista em um concurso público. Ele já é professor associado. Moraes se propôs a estudar as competências e responsabilidades da justiça eleitoral na promoção das eleições, do combate à desinformações, a notícias fraudulentas, a discursos de ódios antidemocráticos durante o período eleitoral. Não vou chover no molhado. Se você está assistindo isso depois de um corte, vê os vídeos anteriores no canal. Na introdução, ele argumenta a instrumentalização das milícias digitais, mais graves e perigosos instrumentos de corrupção da democracia, blá, 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 blá. Aí você olha, que é basicamente tudo que o Alexandre defende. E aqui tem a íntegra, para você baixar no próprio site do Jota, tem a íntegra para você baixar, e eu baixei. Só que, para minha surpresa, quando eu baixei, eu fui abrir aqui os metadados. O que são os metadados? São os dados que estão dentro do arquivo para dizer informações do arquivo. E eu tomei um susto. Porque eu vi aqui, tá aqui para vocês, tá aqui a tese e tá aqui para vocês o metadado. E tá aqui, autor, José Levi Melo do Amaral Júnior. Deveria estar aqui, Alexandre de Moraes, não? Não, o autor, o que é isso? É quem é o dono da versão do Office, Microsoft Office, que salvou esse documento. Eu pedi a um amigo para verificar e ele verificou a mesma coisa. José Levi Melo do Amaral Júnior, está aí na tela. E eu confesso para vocês que eu fiquei assim, eu já conheço esse nome de algum lugar. Quem é José Levi Melo do Amaral Júnior? E aí eu me lembrei. José Levi Melo do Amaral Júnior é o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral. E óbvio que eu fico perguntando se o Alexandre usou recursos públicos para produzir algo que deveria ser privado. Mas essa não é nem a consideração. Também poderia fazer a consideração de será que foi ele mesmo que produziu isso? Mas, de novo, isso é só uma ilação, é só um questionamento. O que eu chamo a atenção para vocês é que esta pessoa que submeteu esse arquivo ao Jota, e eu não posso dizer que foi ele que fez, realmente não seria leviano da minha parte, durante boa parte do governo Bolsonaro, este foi o advogado-geral da União.
Sim, esse homem que está assinando digitalmente aí, digamos, cuja assinatura da versão do Word aparece no documento da tese do Alexandre que foi para o site do Jota, era o homem que defendia a União no governo Bolsonaro em todas as ações no Supremo Tribunal Federal. Toda vez que o presidente precisa tomar alguma atitude jurídica, quem ele chama? O AGU. Quem recorre no STF às ações? O AGU. E eu já disse, pra vocês lembrarem, eu dizia que o general Stumpf, que acho que agora está comandando a Polpex aí com salário de 100 mil, mais de 100 mil, que eu já disse que tinha uma posição altamente pró-Lula e pró-Alexandre dentro do comando do Exército, no ano retrasado, naquele momento de tensão, é muito próximo do Levi. Agora, aqueles que acham que o Bolsonaro joga xadrez 4D, etc, etc, não, o presidente muitas vezes é muito mal assessorado, ele é muito mal cercado. Olha o grau das pessoas que estavam cercando. São pessoas cujo Word é utilizado para fazer tese do Alexandre. Então é o inimigo dentro de casa, mas é o inimigo dentro de casa comandando as ações. Vocês lembram no caso do Ramagem? Quem falou para o Bolsonaro botar o galho dentro? Quando ele nomeou Ramagem para a Polícia Federal? E o Alexandre decretou uma canetada que ele não podia nomear o cara que a lei diz que é ele que tem que nomear? Quem falou para o presidente botar o galho dentro? Então não acredita em xadrez 4D, não acredita em TikTok, espera, confia no presidente, não. As pessoas são imperfeitas e são cercadas. O presidente Bolsonaro é cercado muitas vezes de um bando de FDP. Que estão, eu vou dizer aqui quase que literalmente, porque eu acho que não tem boiolagem aí no caso, dormindo com o inimigo. Alexandre não tem registro de que ele, pelo contrário, bem macho. Mas metaforicamente dormindo com o inimigo. Esse cara era o AGU. Olhem a gravidade do que eu tô falando. Não dá para inventar esse tipo de coisa. Você baixa o arquivo, tá lá no site do Jota, baixa você, procura o metadado, abre lá, propriedade e tudo mais, você vai ver, tá aqui. E ninguém se escandaliza com isso mais não, tá tudo normal, tá tudo certo. Mas isso serve para você não achar que o Messias é Messias. Ninguém gosta disso, mas é choque de realidade. Já falei sobre tudo, sobre o símbolo que o Bolsonaro é e vai continuar sendo, e a importância dele e os méritos dele. Mas quando foi escolher o AGU, escolheu simplesmente o cara que jogava contra dentro da casa. Então, porra, a esquerda tem seus méritos. O Lula jamais faria uma coisa dessa. O Lula jamais faria uma coisa dessa. Jamais cometeria esse erro. Ex-comandante do Exército, Freire Gomes, presta depoimento durante quase 8 horas na PF. É isso mesmo. O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, prestou depoimento durante quase 8 horas à Polícia Federal. Ele foi ouvido como testemunha sobre a suposta tentativa de golpe de Estado. Por isso a gente vai direto lá para Brasília, ao vivo, conversar com a Carol Rosito, que vai trazer para a gente todos os detalhes nesse sábado, né, Carol? Acima de tudo, como é que foi esse depoimento? A gente está falando de mais de 8 horas, ou pelo menos 8 horas de depoimento. O que a gente tem de informação? Ótimo dia, bom sábado. Oi, Renan, bom dia, ótimo sábado para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, o general Freire Gomes deixou a sede da Polícia Federal ontem por volta das 11h30 da noite, depois de quase 8 horas de depoimento, de prestar todos os esclarecimentos, responder a todas as perguntas que foram feitas pela Polícia Federal. Assim como aconteceu nas outras 20, pelo menos, oitivas que já foram realizadas pela PF, o depoimento dele também está sendo mantido aí sob sigilo, né? Justamente para não comprometer o andamento dessas apurações. Mas o general foi chamado agora para prestar esse depoimento porque ele é visto, ele é considerado ali pela Polícia Federal uma peça-chave para conseguir destravar alguns pontos importantes dentro da investigação. Como, por exemplo, Renan, a Polícia Federal quer entender melhor o conteúdo em si dessa minuta de golpe
golpe, dessa tentativa de golpe de Estado, e quem esteve em uma reunião que aconteceu no final de 2022 aqui no Palácio da Alvorada para discutir essa tentativa de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no cargo, né? Uma reunião que reuniu aliados de Bolsonaro, militares, entre eles o general Freire Gomes. Bom, o militar também foi questionado sobre os acampamentos que ficaram por meses, né, na frente do quartel-general aqui em Brasília de 2022 para 2023 também. O relatório da PF aponta que Freire Gomes não teria aderido a essa tentativa de golpe, mas ele tinha todo o conhecimento desse plano que estava sendo arquitetado, até porque ele teria participado aqui da reunião no Palácio da Alvorada, ouviu muitas conversas, trocas de mensagens, e até por conta de não ter aceito esse plano na hora que eles de fato estavam concluindo essa ideia, foi criticado pelo ex-ministro da Casa Civil e também da Defesa, o general Walter Braga Neto. O ex-comandante do Exército do governo Bolsonaro foi ouvido, como você disse, nessa condição de testemunha, por isso tinha esse compromisso de dizer a verdade, também de responder a todas as perguntas. Até inicialmente a CNN trouxe a possibilidade dele ir à PF na condição de investigado, e aí nesse caso ele não precisaria responder, poderia permanecer em silêncio, mas ele decidiu colaborar com a justiça e respondeu por mais de 8 horas a todas as perguntas que foram feitas, viu? Claro, o andamento dessa investigação continua por parte da Polícia Federal e a gente está acompanhando os próximos passos. E pesquisa mostra que mais de 50% dos brasileiros não confiam nos ministros do STF. Separei aqui para tratar com vocês, mencionar rapidamente, uma pesquisa da semana passada, da Atlas Intel J, que mostrou que mais de 50% dos brasileiros, um pouco mais de 50%, dizem não confiar nos ministros do STF. E só 42% dizem confiar. Veja aqui, a gente está falando de uma instituição do Brasil, de um órgão oficial, das mais altas autoridades, né? Porque nós temos 3 poderes aí, que deveriam estar no mesmo nível. As mais altas autoridades dos 3 poderes, parte delas são os ministros, e mais de metade da população não confia. Olha o grau de desconfiança, isso erode a democracia. Além disso, 80% dos brasileiros são contra as decisões do Dias Toffoli de suspender os pagamentos das multas dos acordos de leniência da JF e da Odebrecht. Vamos lembrar, depois que a Lava Jato acabou, 80% da sociedade apoiava a Lava Jato, mesmo depois que ela acabou. E agora a gente está vendo que 80% se opõem às decisões do Dias Toffoli, que estão suspendendo a devolução para a sociedade do que as empresas roubaram. É isso, inacreditável que ele está fazendo isso. Essa mesma pesquisa mostrou que Alexandre de Moraes é um dos ministros mais reprovados do Supremo, com cerca de 56% dos brasileiros dizendo que tem uma imagem ruim dele. Só o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes são ainda piores, com 57% dos brasileiros tendo uma imagem ruim deles. E a pesquisa mostrou ainda, finja surpresa, que o desempenho dos ministros no combate à corrupção é mal avaliado entre os brasileiros. Surpresa, né? De fato, gente, 56% dos brasileiros disseram que os ministros têm um desempenho péssimo ou ruim no combate à corrupção. Eu queria falar ainda de uma outra pesquisa sobre a saída do Flávio Dino agora ao Supremo. O ranking dos políticos fez uma pesquisa, divulgou, apontando que 43% dos senadores acham que a atuação do Dino no STF vai ser ruim ou péssima. E se a gente somar com aqueles que acham que vai ser regular, ou seja, não vai ser boa, não vai ser ótima, não vai ser ruim, não vai ser péssima, mas não fede, não cheira, vai ser regular. Se a gente somar, dá 52% dos senadores. Então me explique uma coisa, como é que o Dino foi aprovado pela maioria de votos do Senado? Se mais de metade acha que ele vai ser ruim, péssimo ou regular? Isso significa que gente que acha que ele não será um bom ministro votou a favor dele. Por quê? Pressão, medo, foram comprados? Isso mostra que a gente precisa de mais gente que na política que não trai as suas convicções, que defenda o que é certo, ainda que pague um preço por isso, ainda que seja perseguido, ainda que seja caçado. A gente precisa de gente que defenda o que acredita. Em conclusão, gente, a atuação indevida, ilegal, autoritária do Supremo está cada vez mais parecida com o que acontece em ditaduras. Quanto mais o ditador é rejeitado e criticado pela população, o que ele faz? Mais ele dobra a aposta e aumenta os níveis de truculência e de abusos do regime. Justamente para tentar calar os seus críticos e os seus opositores. Pastor Silas Malafaia afirma que Bolsonaro pode se tornar elegível a qualquer momento. Várias hipóteses para se reverter, tá? Primeiro, um projeto de lei no Congresso Nacional para dar anistia a essas pessoas. Primeira hipótese. Essa é uma hipótese real. Segundo, o presidente tem poder de indulto. Ele pode dar também. O cara no poder pode dar. E terceiro, que eu acabei de falar, pressão do povo na rua. E aí o bicho pega e eles têm que dar atrás. E dão atrás mesmo. Por isso que eu digo, ô Fontinelli, é uma chave. Uma chave, a coisa muda. Na política, não tem esse cronograma de que as coisas vão acontecer certinhas. Porque a história me mostra que não.
exatamente pelo povo ser supremo poder. Então você não pode dizer, não tem mais jeito, Bolsonaro é inelegível. Tá, ele está inelegível, mas pode ser revertido isso a qualquer momento. Depende de pressão do povo, que agora, nesse momento, é o mais importante. Lá na frente, um outro presidente sendo eleito no lugar do Bolsonaro, caso isso aconteça, também pode reverter isso. Também pode um novo TSE reverter isso. A nova membresia do TSE, de um novo governo, não agora, porque agora vai entrar, a partir de julho, se eu não estou enganado, Cássio e André Mendonça. Um presídio e outro é o vice. Mas tem 2 ministros do STJ e 3 advogados que são levados, tá? Que a OAB indica, que estão levados ao presidente para sancionar. Então, olha só, vamos lá. Se os 2 ministros e 2 ministros do STJ que forem, e se eles forem a favor de Bolsonaro, reverte na hora. Na hora. Os outros 3 advogados, que vai ser tudo do viés deles, não vão reverter. Então, esta é uma possibilidade real. A partir da nova formação do TSE de julho, isso pode ser revertido. Como também não pode. E aí tem que acabar as eleições, né, de 2026. Se caso a direita ganhar, aí sim vai formar um novo grupo do TSE. Isso pode ser revertido. Agora, coisas que antecipam tudo isso é o povo. Nada mais, nada menos do que o povo. Moraes sobre fake de inteligência artificial na eleição. Só multa não basta, tem que ser cassado. O presidente do TSE, Superior Tribunal Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, reiterou o respaldo à regulação aprovada pela Corte na última terça-feira, 27, visando coibir o uso de inteligência artificial para distorcer conteúdos durante as eleições deste ano, enfatizando que apenas aplicar multas não é o suficiente. Se alguém utilizar inteligência artificial para distorcer as palavras do seu oponente, ganhar a eleição e posteriormente for apenas multado, não, será multado e perderá o mandato. É crucial que todos os partidos políticos, candidatos e candidatas estejam cientes disso, declarou ele em um evento realizado em Buenos Aires nesta sexta-feira. 60% dos brasileiros acham que Lula exagerou ao comparar a ação de Israel em Gaza ao Holocausto, diz pesquisa Quaest. Para 60% da população, o presidente Lula exagerou ao comparar a ação de Israel em Gaza ao que Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, diz pesquisa da Quaest. O levantamento foi realizado com 2.000 pessoas entre 25 e 27 de fevereiro. Entre entrevistados, 28% acham que ele não exagerou e 11% não souberam ou não responderam. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.